Olá, bem-vindos! Bem-vindos! Estou aguardando vocês aparecerem para que comecemos então a nossa aula. Mas para quem não me conhece então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Viviane Maria, eu sou atriz, eu sou apresentadora. Eu já tenho aqui no meu currículo inúmeras apresentações em feiras nacionais, solenidades, festivais, solenidades federais, estaduais, municipais. Já fiz mais de 35 espetáculos, já apresentei em mais de 40 publicidade, propaganda de televisão, para clientes como Samsung, Unimed, Uninter, bancos, enfim. Uma infinidade de produções aí no currículo em audiovisual, sem contar o cinema também. Daqui a pouco vai ser lançado o filme Meu Nome é Ana, onde eu estou protagonizando, tive a felicidade de trabalhar com o diretor André Faria. Sensacional e maravilhoso. E hoje então, a gente vai começar aqui o nosso desafio, a nossa aula de interpretação para vídeo. Porque sentindo a atual necessidade do momento, a gente percebe o quanto a gente vai precisar ficar antenado e ter desenvoltura para falar em vídeo, não é mesmo? E eu quero que vocês entendam o seguinte, não se preocupem, não é uma aula para vocês falarem como se fossem locutores. É uma aula para que vocês possam desenvolver, ter um desenvolvimento pessoal acima de qualquer coisa, né? Para desenvolverem a vocês mesmos e usarem a voz que vocês têm para falar bem, para perder a timidez. Sem enrolação, né? Então vamos lá. Eu separei aqui para vocês os 3 processos da voz, tá? Hoje eu vou falar desses 3 processos da voz. Por que 3? Esse número aqui é o que vai definir quais os fundamentos que estabelecem uma boa desenvoltura vocal. Então vamos lá. Primeiro passo. Quem tiver com um caderninho, quem quiser... Vamos falar do primeiro processo da voz? Então, o primeiro fundamental e mais importante processo da voz, que eu tenho certeza que até mesmo quem não trabalha com a voz vai sentir necessidade, ou já sentiu necessidade em algum momento da vida de trabalhar, que é a respiração. Por quê? Porque a voz é a produção do som quando o ar passa pelas cordas vocais, certo? Então, nós precisamos ter uma boa respiração, uma respiração que eu chamo de orgânica, que eu chamo de respiração plena. Então, como atingir essa respiração plena? É isso que a gente vai ver aqui hoje, daqui a pouquinho, assim que eu terminar de falar sobre esses 3 processos, ok? Dito isso, respiração, anota aí, respiração. O ponto mais importante, fundamental, a base que vai apoiar a nossa voz. 2. Passo 2, a gente vai trabalhar a nossa articulação e a nossa dicção, tá? Ou seja, para não engolir palavras, para não falar as palavras sem clareza, dizer as palavras, todas as palavras de uma frase, para que elas fiquem audíveis. Ou seja, quando você vai gravar para um vídeo, é diferente de você estar falando pessoalmente para alguém. Eu já vi pessoas que dizem assim, eu não preciso fazer um curso para falar bem, porque eu já me comunico muito bem. Mas na hora que liga uma câmera, não consegue falar. Aí se atrapalha inteiro, a articulação é ruim, não projeta com uma entonação boa, enfim. Por isso que é importante a gente fazer exercícios, processos, passar por esses processos para melhorar a articulação e a dicção da voz. E o terceiro passo, ressonância da voz. Para trabalhar o timbre, para não ser uma voz agressiva, para que a gente consiga regular o tom da nossa voz, o volume, né? Porque tem gente que fala muito alto, tem gente que fala muito baixinho, que quase não dá para entender. Então, assim, regular a voz, estabilizar a sua voz. Então, o que nós vamos trabalhar? Nessa primeira aula, o que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar a respiração, articulação e dicção e a ressonância da voz. Essa aula chama-se Os 3 Processos da Voz. Porém, de bônus, eu vou falar um pouco sobre o ego. E pasme, não significa o ego daquela pessoa que é arrogante, daquela pessoa que se acha, não é nada disso. Pasme,
O ego tem a ver com a nossa timidez, tá bom? Mas isso eu vou falar só no finalzinho da aula, depois que passar aqui, depois que a gente falar dos nossos 3 processos importantes da voz. A voz, respiração. Por que ficamos ansiosos? Porque não respiramos. Ou não respiramos porque ficamos ansiosos. Uma coisa está relacionada com a outra. Resolveu a respiração, resolveu a ansiedade. Você nunca deve focar num problema que você tem para tentar resolver ele. Você tira o foco desse problema que você acha que tem, que não é um problema, é uma característica, né? Ser ansioso é uma característica, não é um problema. Mas você tira o foco dessa característica, coloca o foco para o antagonista dela, ou seja, ansiedade. Quem que é o antônimo de ansiedade? Calma, respiração. Você tem que estar com a respiração calma. Então, foca na respiração, ok? Perfeito? A partir de hoje, você não usa mais essa palavra na sua vida. Não utiliza mais essa palavra ansiedade na sua vida. Fechou? Se você fizer isso a partir de hoje, ou seja, você já está transformando e trabalhando esses aspectos da voz em si. A ansiedade é que acaba e destrói com qualquer discurso, com qualquer apresentação em público. Ok, vamos lá. Vou explicar uma coisa para vocês. Que às vezes vocês já até saibam, que pode ser óbvia, mas que a gente também não dá muita atenção, né? Quando nós respiramos, como é que funciona o nosso corpo? Você já deve ter ouvido falar sobre a respiração diafragmática, não? Você já ouviu esse termo? O apoio. Você tem que respirar com o apoio. Você já ouviu esse termo? Me fala aqui. O diafragma, o que que acontece? Nós temos aqui, imagine que aqui está o diafragma, certo? Aqui nós temos o diafragma e aqui, ó, a minha mão está representando um lado do pulmão, tá bom? Quando a gente respira, o que que acontece? A gente puxa o ar pelo nariz, puxa o ar aqui pelo nariz, certo? Mas quem está fazendo a base, o apoio, é o diafragma aqui embaixo. Então, quando a gente inspira, olha o que que acontece. Vou fazer aqui bem explicadinho para vocês poderem... Ó, o que que acontece? Ao respirar, eu vou fazer o seguinte, ó. O diafragma desce e o pulmão infla, olha só. E o diafragma está sustentando o ar, ó, eu estou segurando o ar. Estou segurando o ar está aqui. Aí eu vou soltar. Tá vendo? Entende? O diafragma, ele faz esse movimento. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Enquanto o pulmão infla, recolhe. Infla, recolhe. Aí, ao longo da nossa existência, quando a gente nasce, a gente faz isso. A gente respira desse jeito. Você já viu aquele nenenzinho dormindo lá na cama? Bem gostoso. Que ele respira com uma respiração super calma e a barriguinha dele vai levantando para cima. Levanta a barriguinha, desce a barriguinha. Levanta a barriguinha, desce a barriguinha. A gente faz isso quando a gente nasce. Mas aí, pela rotina, pelo dia a dia, pela correria, pelas ansiedades do dia a dia, pela nossa estrutura de vida... Enfim, uma série de coisas, os traumas, tudo isso vai acumulando uma série de ansiedade no nosso corpo. E aí a gente traz a respiração muito aqui para cima, ó, o apoio aqui para o peito. Ou seja, quando a gente respira, a gente só faz isso aqui, ó. E o diafragma fica lá parado, fica lá assim, ó. Só que o diafragma é que sustenta isso aqui, ó. É o diafragma que faz essa sustentação. Se ele não estiver trabalhando aqui embaixo, a gente vai ficar ansioso. Gente, uma coisa eu vou falar pra vocês. E, ó, eu sou muito rigorosa, extremamente rigorosa. Então põe na cabeça de vocês uma coisa. Se não respirar corretamente, usando o apoio do diafragma, nunca você irá perder a sua ansiedade. E o contrário também. Se você for uma pessoa ansiosa e não der atenção para o seu diafragma vai ficar prejudicado. Tá, então vamos aprender a respirar, ok? Sou rigorosa, bastante rigorosa, porque na vida a gente tem que ter rigor. Se a gente não tiver rigor com a gente mesmo, sou rigorosa comigo, não sou rigorosa com mais ninguém, mas se a gente não tiver rigor com a gente mesmo, com a nossa saúde física e mental, quem é que vai ter, gente? Tá ligado? Então, olha, você descobriu agora uma coisa fundamental para resolver de vez qualquer tipo de ansiedade. Ah, ok, Viviane, então como é que respira corretamente? Aí é que está o segredo da Vivi. Aí é que a Viviane entra. A Viviane, ao longo desses 16 anos
encarando peças de teatro, falando 1 hora no palco sem parar, falando muito alto, muitas vezes em lugares que o ambiente não tinha uma boa acústica, então tinha que falar muito alto, sem prejudicar a voz, falando 4 horas, narrando leilão de joias na televisão, ficando 4 horas ao vivo, fazendo programa na televisão, respirando bem. A Viviane só conseguiu fazer isso respirando bem. Se a Viviane respirasse mal, ela nunca teria conseguido fazer essas coisas, certo? Então vamos lá, mas para respirar bem, eu nem sempre respirei bem, né? Eu chamo de respiração plena, essa respiração maravilhosa. Então, como a gente está falando aqui, o nosso foco é para os aspectos da voz, a gente vai trazer isso para dentro do nosso contexto, ok? Melhorar a ansiedade para que a gente possa falar bem. Então, vamos lá, a gente vai, nesse momento, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem a mão esquerda sobre o umbigo de vocês. Por favor, quem tá fazendo? Quero sim aí. Quero sim aqui para eu poder continuar. Quem tá fazendo? Coloque a mão esquerda sobre o seu umbigo, tá? E com a mão esquerda ali no seu umbigo, você vai respirar. E ao inspirar o ar, quando você puxar o ar, a sua mão deve subir, deve se elevar. Você tem que empurrar a tua mão. Empurra a mão com o umbigo, certo? Ó, eu vou levantar aqui um pouquinho para mostrar para vocês, tá bom? Aqui, ó. Com a mão aqui em cima do umbigo, quando vocês respirarem, ó, puxa aqui o ar, ó. Levanta a mão. Quando expirar e soltar, baixa a mão. Inspirou, puxou. Respirou, murchou. Deu para entender, né, pessoal? Deu para entender esse exercício? Esse é um exercício simples que vai fazer o quê? Ele vai despertar o seu diafragma. O seu diafragma que estava dormindo, que estava preguiçoso, que você já não usava mais, porque você trouxe a respiração toda para o seu peito. O seu diafragma vai dizer assim, opa, tenho que trabalhar. Fui colocado para trabalhar, então agora eu entrarei em ação. Aí seu diafragma vai começar a funcionar. Por quê? O ideal é que você faça esses exercícios até o seu corpo compreender. O corpo tem inteligência própria, tá, gente? Até o seu corpo compreender que isso deve ser feito de maneira orgânica. Quando ele entender isso, você vai respirar normalmente sem precisar pensar. Mas nesse momento, no caso de pessoas com ansiedade, que ficam ansiosas para falar ou alguma coisa do gênero, é porque está respirando aqui em cima, ó, aqui no peito. Aí o que acontece? Vocês já viram que quem tem crise de ansiedade tem dificuldade para respirar e fica tudo aqui em cima, bloqueando aqui em cima? É isso que acontece. É por causa da ansiedade, é por causa de estar respirando aqui, ó, muito com a respiração aqui em cima, nessa região do pulmão. Então você vai fazer esse exercício todas as noites antes de dormir. Você vai colocar a sua mão em cima do seu umbigo e você vai fazer esse exercício de inspirar, levantar a sua mão com o umbigo. Expirar, abaixar a sua mão ali no umbigo. Você vai repetir esse processo pela quantidade de vezes que você quiser, não tem restrição. Talvez você fique um pouco preocupado porque possa sentir uma leve tontura. Por quê? Porque você está ventilando o seu cérebro. Quando a gente respira corretamente de forma orgânica, a gente começa a mandar o oxigênio para todo o nosso corpo. Começa a circular o oxigênio para todo o nosso corpo. Tá lá. E escuta, eu vou pedir o seguinte para vocês. Eu vou pedir que vocês compartilhem também com mais pessoas que vocês acham que seria interessante ver esse material, porque afinal de contas, gente, esse conteúdo que eu tô passando aqui para vocês é um conteúdo de 16 anos da minha vida, né? Não é um conteúdo que a gente só bate ali no Google e já pega e já sabe, pronto. Não. Para eu entender que o diafragma tem um papel muito importante na nossa vida e que quem não respira tem doenças psicossomáticas, isso foi ao longo de todos esses anos, fazendo exercícios, pagando cursos, tá? Um curso como esse aqui, eu já cheguei a pagar R$2.000 por um final de semana. Então não é porque é gratuito que é um curso ruim, ok?
Não é porque é gratuito que vai ter informações ruins. Pelo contrário. Então, quando você vê um curso de expressão corporal, um curso de teatro, um curso de arte, um curso de falar bem, pode ter certeza que mesmo você que não queira trabalhar os aspectos da sua voz, mesmo você vai aproveitar esse curso. Mesmo para você vai ser bom, porque você vai aplicar ele para melhorar e trabalhar a sua ansiedade. Assim, a nossa voz está relacionada com os nossos traumas de infância, está relacionada com tudo que a gente passa na nossa vida, na nossa família, o que os nossos pais nos dizem, o que o nosso pai, a nossa mãe afirma pra gente quando a gente é criança e a gente leva pro resto da nossa vida. E a nossa voz está relacionada com tudo isso. Por quê? Porque a nossa respiração está intrinsecamente ligada com tudo isso e isso influencia na nossa voz. Você vai começar com esse exercício. Se você já conhece esse exercício e agora tá vendo ele de novo, eu tô aqui para te lembrar, então coloque em prática todos os dias da sua vida. O ideal é você fazer de manhã e você fazer à noite, tá bom? Você fazer antes de dormir. Antes de dormir, melhor ainda, porque você relaxa. Mas de manhã também é legal para você despertar o seu diafragma, né? Fazer com que ele compreenda que ele precisa trabalhar para você. Então vamos agora para articulação e dicção. Então a questão da articulação e a dicção. Primeiramente, o que é articulação e o que é dicção? Dicção e articulação é isso aqui, ó, gente, ó. A minha boca se mexendo. Isso aqui é articulação. E a minha dicção, ó, a minha dicção, ó, tá aqui, ó. Eu mexendo aqui a minha mandíbula. Dicção e articulação. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui um exercício para vocês começarem, então. Um exercício de articulação, tá? Vou passar dois exercícios para vocês de articulação. O primeiro exercício de articulação é esse aqui, ó. Você pode fazer isso pela manhã também, quando você acordar, tá? Mas sempre que você for falar com alguém, isso é bom porque dá até uma relaxada. Às vezes você tá ali meio travado, vai falar com um cliente, ou vai falar com um amigo, ou vai falar com o crush, e aí você tá meio travado, você faz isso, ó. Com a língua, a gente vai passar ao redor dos dentes, com a boca fechada. Olha só, assim, muito fácil. Faça isso 6 vezes para um lado, 6 vezes para outro, tá? Faça dessa maneira. Você pode fazer todos os dias, quantas vezes você quiser, tá? E faça no mínimo 6 vezes para um lado, 6 vezes para outro lado. Por quê, pessoal? Porque se eu falar para vocês fazerem a quantidade de vezes que eu faço, vocês vão ficar com dor na mandíbula. Mas quem quiser tentar, faça 20 vezes para um lado e faça 20 vezes para o outro. Que aí você vai ver como é difícil. E olha, deixa eu te contar, tem gente que já conhece esse exercício também. Mas o que acontece, pessoal? O que acontece? A gente faz o exercício e ele já surte um resultado muito rápido. É imediato, tá? Você fez 6 vezes esse movimento circular para um lado, 6 vezes o movimento circular para o outro. Então eu quero que você agora fale alguma coisa para você mesmo e para você se escutar. Você vai ver como melhorou a sua articulação, como as palavras estão fluindo melhor e saindo melhor. Não estão? Manda aí pra mim, vai respondendo, por favor, gente, não me deixe falando só. Esse exercício de articulação, o que acontece? Você faz, ele surte um resultado e você pensa, opa, legal, agora eu já consigo falar bem. Não, você tem que fazer isso diariamente na sua vida. No mínimo, você tem que fazer isso uma vez por semana. E todas as vezes, rigorosamente, todas as vezes que você for falar em público, ou que você for falar por um longo período, ou que você for falar alto, tá bom? Você pode fazer esse exercício todos os dias da sua vida, então não tem contraindicações. Ele relaxa a face, é um exercício ótimo para você melhorar a articulação da sua voz e as pessoas conseguirem entender todas as palavras que você está dizendo, tá bom? Esse é o primeiro exercício, então, da articulação. Segundo exercício de articulação. Qual que é o segundo exercício? Nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar um texto, uma poesia, o livro que você está lendo, qualquer coisa que seja interessante para você nesse momento, que você goste de ler, e aí você vai ler isso de forma
a pausar, fechar a sua boca em cada palavra. Vamos lá, ó. Você vai fazer esse exercício, você vai pegar um texto qualquer coisa. E aí você vai lê-lo da seguinte maneira. Você vai abrir a sua boca, falar e fechar em cada palavra. Por exemplo, os 3 processos da voz. Ok? Você vai fazer isso com qualquer texto que você tiver. Faz lá 5 linhas, 6 linhas. Faça isso todos os dias. E você vai ver como a sua articulação vai melhorar, assim, consideravelmente. É uma semana, gente. Uma semaninha para você transformar, assim, de um jeito e sair arrasando, arrebentando, sem ter vergonha, sem ter timidez, falando bem de verdade. Ok? Oi, Hermínia, vamos chegando aí. Tô seguindo a aula. Dito isto, articulação e dicção, a gente vai então para a ressonância da voz. Tá? Ressonância. O que é ressonância? Quem não escuta música e quem trabalha com música sabe muito bem, né? O que é ressonância e tal. Eu vou passar um exercício de ressonância para vocês. Por quê? Esse exercício, ele serve, gente, olha só que legal, para dar aquele aveludado na voz. Sabe aquela voz sexy? Aquela voz com timbre maravilhoso, aquela voz que parece até que é uma voz perfumada, né? Vocês já escutaram uma voz com perfume? Eu sempre escuto assim algumas vozes que parece que tem perfume na voz. É isso, essa voz, pra gente melhorar esse timbre, a gente faz então os exercícios de ressonância, que é muito simples, pessoal. Você vai fazer aqui o primeiro exercício de ressonância, assim ó, cantar parabéns pra você ressonando. Fez? Me responde aí se você fez, por favor. Não importa se sua voz é grave, aguda, o que seja. Isso aqui é um exercício para voz falada, tá ok? Vamos lá. Me mandem aí. Deu certo? Sentiu aqui uma coceirinha, uma vibraçãozinha aqui na máscara da boca? É que é o seguinte, se você não sentiu, tá errado. E agora, Viviane? Muito fácil de acertar. Vamos lá. Acontece o seguinte, nós temos várias caixinhas ressonantes no nosso corpo inteiro. Segundo Grotowski, nós temos caixas ressonantes até nas nossas pernas, nos nossos pés, nosso corpo inteiro pode ressonar. Olha que bonito, através do som da voz. Então, mas nós temos algumas que elas são bastante evidentes, ou seja, nós temos a nossa caixa ressonante no tórax, temos a nossa caixa ressonante na garganta, temos a nossa caixa ressonante na máscara da boca, temos a máscara aqui no nariz, a caixa ressonante do nariz e a caixa ressonante aqui da cabeça, testa e cabeça. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Por que é necessário que quando você fizer esse exercício, ressone aqui na máscara da boca? Porque você vai equalizar a sua voz, você vai equilibrar a sua voz. Essa será a sua voz mais bonita e aveludada. O que acontece? Se eu ficar ressonando aqui no peito, eu vou ter uma voz de peito. Essa voz de peito, ela pode ser um problema, porque ela pode causar mais ansiedade pra gente. Lembra que eu falei lá da respiração aqui em cima, muito no peito? Então, pode gerar problemas respiratórios, aliás. Então, o que acontece? Se eu fizer, ó, viu? Eu tô ressonando com o meu tórax, aqui tá ressonando no meu tórax. Vocês sentiram a diferença? Viram que é diferente? Agora eu vou fazer aqui, ó, ressonando na garganta. Quase nem consigo, gente. São anos, né, praticando. Vamos lá. Tô ressonando na garganta, viu? Sabe aquela pessoa que tem voz de taquara rachada? Então, é na garganta que tá ressonando a voz dela. Ó, aquelas vozes assim que vem, que você percebe que vem da garganta. Então, tá ressonando na garganta. Isso aqui pode dar sérios problemas respiratórios, tá? Então, vamos lá. Ressonando no nariz. Aí a voz vai ficar muito anasalada.
Então vai ficar muito anasalado, sem condições, né? Ninguém aguenta ficar 5 minutos ouvindo uma voz assim. Então, para testa e cabeça, uma voz também que é bonita, bacana, mas que a gente não consegue sustentar por muito tempo no canto, sim. Mas para falar, só se você reunir tudo isso para falar alto no palco. Mas como aqui o curso é voltado para interpretação em vídeo, a gente está falando de uma voz para vídeo. Se não tá vibrando aqui, ó, na máscara da boca, o diafragma está pressionado. Esse apoio tem que ser trabalhado. Vamos trabalhar esse apoio? Vamos melhorar esse diafragma? Então, pessoal, teoricamente eu já encerraria porque essa aula trata dos 3 processos da voz: respiração, articulação, dicção e ressonância da voz. Certo? Mas eu vou dar um bônus aqui pra vocês. Então, eu vou falar uma coisa extremamente importante, que depois da respiração é o principal para você poder falar e falar com clareza e falar com calma, sem ansiedade, tá? Ego. Como assim, Viviane? Se eu tenho timidez para falar em público, é porque eu não sou uma pessoa arrogante. É porque eu não tenho ego de ficar falando em público, ego inflado. Negativo. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. O ego, ele não necessariamente significa um egoísmo, significa que você não é altruísta. Não necessariamente, mas olha só. Quando a gente tem vergonha de falar em público ou vergonha de qualquer coisa, é porque a gente está preocupado com o julgamento do outro. Alguém já tinha te dito na sua vida que a timidez tem a ver com o teu ego, que o teu ego está presente na tua vida? Eu não estou fazendo julgamento, tá, pessoal? Não estou fazendo julgamento. Pelo contrário, eu já passei por todas essas questões. Eu tive que passar por elas. E é só porque eu passei por todas essas questões. É só porque eu já estive aí do outro lado. Eu já estive assistindo outros profissionais, me passando dicas, me falando das suas experiências, sem saber, meio perdida, o que eu fazia, para onde eu iria. E eu tive que trabalhar tudo isso, pessoal. Tá? Mas eu já te dei a chave do que você precisa resolver. Precisa trabalhar a questão do ego. Precisa resolver a questão do ego. Estou aqui para isso. Quem precisar de uma consultoria, ficou na dúvida, qualquer coisa do gênero, por favor, eu estou aqui. Encerrando os nossos processos da voz e também o bônus que eu disse para vocês, que eu ia falar sobre o ego. Pergunta, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, não se esqueça disso, compartilha esse vídeo, não se esqueça disso, por favor. Se vocês verem o meu portfólio, eu tenho assim mais de 70 produções no meu currículo, mais de 50, 60, sei lá, perdi as contas, quantos vídeos que eu tenho fazendo propagandas e comerciais, videoaulas para um monte de clientes, Unimed, Samsung, Banco Paraná. Gente, é muita coisa no meu currículo. Sky, apresentei programas durante quase 8 anos, apresentando programas, passando 4 horas numa madrugada falando, apresentando um leilão de joias na televisão. O que eu falei aqui para vocês é muito importante. E o que eu gostaria que vocês fizessem é passar esse conteúdo para mais pessoas, que nesse momento eu tenho certeza que pode estar em casa. Pode estar em casa ansioso, pode estar em casa com medo, pode estar em casa perdendo a esperança de viver. Tem muita gente que pode estar em casa passando por isso. E quando eu decidi divulgar o meu curso, colocar o meu curso aberto e gratuitamente, foi pensando em muita gente que eu posso estar tirando do sofá, que está de pijama, sem ânimo para tomar um banho, para ter alguma esperança na vida, de fazer alguma coisa, de trabalhar alguma coisa e de ter a certeza de que a gente, sim, está passando por um momento de transformação que é muito importante, que é fundamental. Se eu pudesse, eu tiraria a dor do coração de todo mundo, do mundo inteiro. Tá? Como eu fiz comigo. Eu não podia tirar a dor. Eu sempre quis tirar a dor do coração das pessoas. Mas eu não podia. Então, eu precisei tirar a minha dor. A gente falou então, só para concluir, sobre respiração, articulação, dicção, ressonância da voz e a questão do ego. Pessoal, peço para vocês que curtam, compartilhem, comentem esse vídeo, por favor.
Isso faz com que mais pessoas acessem esse conteúdo. Vamos pensar no outro também, que o outro pode estar precisando nesse momento receber um conteúdo desse nível. Um beijo no coração, eu aguardo as perguntas de vocês.